Antes de mais nada, desejo a vocês um feliz ano novo, muita saúde. E já estamos no segundo domingo do ano novo e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus referente à história do profeta Elias. Então, eu farei a leitura. É o primeiro livro de Reis, 19, de 4 a 8. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta. Giesta é uma árvore, tá? E sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Bom, o ano mudou, né, de 25 para 26, mas a gente sabe muito bem que não é porque o ano mudou, o tamanho de nossa fé cresce de repente. Também é verdade que a nossa jornada espiritual tem altos e baixos. Tem aqueles momentos de fé fervorosa. Um versículo faz você chorar. Um trecho do louvor enche seu coração. Mas também existe momento de apatia espiritual. A palavra entra na cabeça, mas não toca seu coração. O sermão parece ser o mesmo sermão de sempre. Louvor, sempre mesma coisa. Oração de quem vem aqui na frente, no púlpito, parece repetição de mesmas frases. Aí nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que a graça de Deus perdeu graça? Será que a doce palavra de Deus perdeu sabor? Ou será que o problema está no seu paladar espiritual? Será que o problema não está no seu apetite? Por isso eu trago o tema do sermão: se o problema está na comida, no alimento espiritual, ou será que está no seu paladar? A gente perde apetite ou tem paladar alterado em duas ocasiões, por duas razões. Quando a barriga está cheia, ou você está doente. Quando o estômago está cheio, ele manda um sinal para o cérebro: chega, não bota mais comida na boca, porque não tem mais espaço. Quando você está muito doente, gripado, a primeira coisa que você perde é o seu paladar. E frequentemente, e infelizmente, a gente reclama de barriga cheia. E nossa barriga está cheia de coisas fúteis do mundo. Veja como nossas mães são sábias. A minha mãe sempre costumava dizer: não coma besteira antes de refeição, porque eu enchia minha barriga com bala, chocolate, biscoito. E quando chegava na hora de comer aquela refeição tão carinhosamente preparada pela minha mãe, eu não podia mais comer, porque minha barriga já estava cheia de coisas fúteis. Não é isso que acontece, porque seu coração está cheio, já abarrotado de tantas preocupações,
aflições, cobiças e até de pecados, de tal forma que na hora de chegar para comer o alimento espiritual verdadeiro, que é a palavra de Deus, você não sente mais a vontade. Ou pode até comer, mas não sente aquele sabor, porque seu paladar está alterado. O ser humano se acostuma muito facilmente ao conforto e comodidade. E quando isso acontece, a gente perde senso de gratidão a Deus. E junto com isso, a gente perde o nosso paladar espiritual. A gente fica sem apetite. Antes era assim, puxa, até isso é motivo de agradecimento a Deus. Senhor, muito obrigado, porque há tanta gente que nem isso tem. Mas hoje, o que você diz a Deus? Só isso, Deus. Eu esperava mais. Você fica desapontado, frustrado com a graça de Deus. Eu cheguei ao Brasil no ano 1971, exatamente 55 anos atrás. Eu tinha 12 anos de idade. E naquela época não havia internet, não havia essa troca de informações, acesso quase que imediato às informações que nós temos hoje. Por isso, naquela época, com aquela idade, eu pensava que estando aqui no Brasil, morando aqui, eu não poderia mais comer comida coreana. Quando a minha mãe me levou a um mercado japonês, lá na Liberdade, perto de Rua São Joaquim. Ela entrou e ela começou a falar em japonês. Eu nunca sabia até então que minha mãe sabia falar japonês. Ela falou, não. Aí ela comprou um pacote de arroz e 3 nabos. E a gente voltou para casa e ela fez uma sopa de nabo e arroz. E como nós éramos recém-chegados, a gente não tinha nenhum imóvel comprado. Não havia mesa de jantar. Então, o que a gente fez? Nós éramos 7. Os 7 sentavam no chão da sala e como não havia mesa, a gente espalhou folhas de jornal e a gente sentou em cima dessas folhas e nós comemos uma porção de arroz e uma sopa. Mas era tão gostoso. Nossa, até hoje, quando eu como sopa de nabo, eu me lembro daquele sabor e eu volto há 55 anos atrás. Hoje, eu vou num restaurante buffet, balcões cheios de pratos gostosos, comida à vontade, eu dou uma volta entre os balcões e eu digo para mim mesmo, não tenho o que comer. Sempre são os mesmos pratos. Reclama de barriga cheia. Esposas detestam quando maridos reclamam da comida. Aquela comida tão carinhosamente que elas preparam. Não quer comer? Então vá comer lá fora. Eu vou tirar os pratos. E a gente reclama do prato tão gostoso que Deus prepara para nós. Ah, sermão, é sempre a mesma coisa. Louvor, sempre os mesmos louvores. Hoje nós cantamos 3, 4 louvores. Canto esses louvores há anos. Há anos. Por que você reclama tanto? Por que está acontecendo com a gente? Nós precisamos sentar e fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que a palavra de Deus perdeu o sabor? Ou será que meu paladar está com problema? Nesse ano novo, 26, todo domingo nós estaremos aqui na casa do Senhor, oferecendo esse culto de adoração a Deus.
Se você não faltar nenhum domingo, talvez a igreja possa até dar um prêmio. Hoje em dia não se faz mais isso, mas antigamente, sabe? Se o irmão não faltasse nenhum domingo ao longo do ano, que são quase 56, 7 domingos, a igreja dava prêmio, dava brinde, chamada prêmio de assiduidade. A gente pode até voltar a fazer isso. Você nunca faltou nenhum domingo, e a Ana Cleia pode até dar, sei lá, um presente para você. Agora o problema é Jesus, no fim do ano, olha para você e dizer o seguinte: olha, que me lembre, raramente eu recebi de você um culto em espírito e em verdade. Jesus frio, né? Ele corta, né? Como é que Jesus pode dizer uma coisa dessa? Raramente eu recebi de você um culto em espírito e em verdade. Mas Jesus é capaz de dizer isso na tua cara, sabe por quê? Porque ele já falou a respeito disso. Mateus diz o seguinte: muitos naquele dia dirão: Jesus, Senhor, eu fiz tantas coisas boas, até milagres eu operei em seu nome. E Jesus falou na cara deles: nunca os conheci. Muito bem, Jesus pode dizer isso no final de ano. Você estava aí, sentado sempre no mesmo lugar, de olhos abertos, fingindo que estava cantando, tal. Mas raramente eu recebi de você um culto em espírito e em verdade. Por isso, o salmista disse o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Irmão, o Senhor é bom, e tudo que vem dele é bom. A palavra é boa, é doce. A graça de Deus é saborosa. E ele nos convida para provar isso. Se por acaso, espero que isso não seja verdade, mas se por acaso entre nós há alguém que continue achando que o culto é muito longo, entediante, oração repetitiva, pergunte a si mesmo: será que é o culto que perdeu o sabor? Ou será que é você que perdeu o seu paladar espiritual? Se por acaso você se encontra nesse estado espiritual, apático, eu trago uma boa notícia. Paladar espiritual pode ser restaurado. Sim. Agora, essa restauração não depende de uma experiência fantástica, impactante. Ouve uma voz que vem do alto, você de repente começa a orar em língua. Essa restauração do seu paladar pode acontecer por meio de uma pequena obediência. Vamos analisar agora, então, o texto que nós lemos hoje. Porque Elias era o exemplo típico de quem estava passando uma fase de apatia espiritual. Após ter operado o milagre, eu não vou contar toda a história para não perder tempo, mas após ter operado um grande milagre, ele ficou totalmente apático, deprimido, sem paladar, sem apetite. Ele até queria se matar. Ele estava cansado, com medo. A palavra de Deus não lhe fazia mais sentido. Missão lhe cumprida, estava nem aí. Oração, sei lá, tudo isso não mais lhe tocava o coração. Ele estava completamente desinteressado pelas coisas espirituais. Ao ver ele nessa situação, o que Deus fez? Deus o repreendeu. Ô meu, que negócio é esse? Deus chamou ele, mandou ele se ajoelhar e começou a pregar um sermão de 2, 4, 5 horas. Deus não fez isso. Ele sempre me disse uma frase: levante-se e coma. Elias obedeceu essa ordem. E ele comeu. E essa primeira porção não foi suficiente para restaurar a sua espiritualidade, seu paladar, pois ele se deitou de novo.
Deus não desistiu dele, ofereceu a segunda porção. Ele se levantou de novo, comeu e bebeu. Mas foi essa colherada pequena de obediência que lhe trouxe a restauração. Ele comeu essas 2 porções, ganhou força, e a Bíblia diz que ele andou 40 dias, 40 noites, até Monte Horebe, Monte de Deus. Deus não exigiu grande fé. Ele não exigiu grande experiência espiritual. Simplesmente ele exigiu que você obedecesse, que ele obedecesse a esse uma pequena ordem que Deus tinha dado a ele. Eu acredito que Deus também preparou uma pequena porção para você. Um versículo a mais. Aquele mesmo versículo que você sempre tinha lido. Uma oração curta de gratidão e agradecimento a Deus. Participar de um culto a mais. Mesmo que você não sinta vontade, é para você se levantar e comer. A primeira colherada, a segunda colherada dessa pequena obediência foi suficiente para ele iniciar o processo de restauração espiritual dele. Deus sabe que nossa vida espiritual tem altos e baixos. Isso pode acontecer não somente com você, mas acontece também comigo, que é pastor. Ao longo da minha vida espiritual, houve momentos de apatia, houve momentos de desespero, de total desinteresse pelas coisas espirituais. E Deus sabe que isso faz parte da nossa vida espiritual. Aliás, o profeta Elias, ele também passou por essa fase, ele queria até se matar. Então quem somos nós? Davi, ele cometeu um pecado grave. Também não vou contar toda a história que você já conhece. Quando o profeta Natã se aproximou dele e apontou o pecado dele, o que ele fez? Qual foi a reação dele? Ele simplesmente se ajoelhou e fez uma oração. Não uma oração de 10 minutos, 20 minutos, uma oração tão curta. Pequei contra o Senhor. Mas foi uma oração com toda a sinceridade, com toda a honestidade. Uma oração de arrependimento, de verdade. E essa oração foi suficiente para Deus perdoá-lo e restabelecer o relacionamento com ele. Diferentemente do que aconteceu com Jonas e a cidade de Nínive. Quando Jonas foi àquela cidade para proclamar, para pronunciar a destruição que estava por vir, o rei da Nínive, da cidade de Nínive, decretou jejum nacional. Não somente o povo, mas até os animais. Todos vestidos de pano, jogando pó de cinza sobre as cabeças, o país inteiro entrou no avivamento espiritual. Mas foi isso que Davi fez? Não. Davi não fez nada disso. Ele simplesmente se ajoelhou e diz uma única frase: eu pequei contra o Senhor. Irmão, você está apático espiritualmente? Está sem paladar, sem gosto, perdeu o apetite? Quer que eu convide os preletores mais famosos do mundo, ou do Brasil, e promover uma conferência de avivamento espiritual? Será que isso é necessário? Pelo que eu li aqui na Bíblia, acho que não. Uma pequena colherada de obediência. Uma pequena oração, curta oração de arrependimento de verdade, já é suficiente para você iniciar o processo de restauração. O caso do discípulo Pedro foi pior, porque ele
traiu Jesus publicamente, não uma, não duas, mas 3 vezes. Aquele que declarou que eu morreria junto com o Senhor na cruz, ele negou veementemente que conhecia Jesus. O complexo de culpa oprimiu o coração dele. Ele estava totalmente frustrado, desapontado, com vergonha, de modo que ele largou tudo, foi para Galiléia, ele voltou à sua profissão original, que era de pescador, antes de conhecer Jesus Cristo. A noite toda, junto com seus colegas, eles tentaram pegar peixe, mas não conseguiram nenhum peixinho. Quando então de madrugada, Jesus ressuscitado se aproximou deles e disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês pegarão peixes. Uma ordem tão simples, né? Jesus não falou para o Pedro: Pedro, ande sobre as águas. Ele não exigiu nenhuma fé grande, monumental. Ele simplesmente falou: jogue a rede ao lado do barco. Irmãos, quantas vezes o pescador Pedro já não tenha jogado essa rede no mar? Centenas de vezes, milhares de vezes. Era mais um ato repetitivo. Aquele ato que ele faria de olhos fechados. Mas ele obedeceu. Porque o Senhor falou: eu vou jogar a rede mais uma vez. Porque Jesus falou que você leia mais um versículo que você vinha lendo há tempo. Porque Jesus ordenou, é para você fazer mais uma oração de agradecimento a Deus. Porque Jesus ordenou, é para você cantar mais um louvor que sempre você cantou de... Um pequeno gesto, uma pequena obediência é suficiente para você iniciar, para você recuperar o seu paladar espiritual. Bom, este ano você deve ter feito também muitas promessas a Deus, resoluções, né? Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, muito bom, espero que você consiga. Não, eu vou copiar a Bíblia inteira à mão, muito bom, espero que você consiga fazer isso. Mas melhor do que isso, é você ler um versículo e aplicar isso na sua vida. O objetivo da leitura bíblica não é questão de carga horária. Quantos versículos você conseguiu memorizar? Não é bem isso. É ler a Bíblia e aplicar na sua vida e, como resultado, ter a sua vida transformada. Isso é que é mais importante. Uma pequena colherada de obediência é o atalho para você restaurar seu paladar. E quando o seu paladar é restaurado, irmão, você pode até estar ouvindo o mesmo sermão, o mesmo texto escolhido por pastor, mas você vai encontrar entendimentos novos. Pode até estar cantando o mesmo louvor, mas quando menos você percebe, você vai ter suas lágrimas escorrendo sobre seu rosto. Pode estar ouvindo a mesma oração do presbítero, diácono, e quando você menos percebe, a sua boca já está dizendo amém, amém, no final de cada frase. Para falar a verdade, o cardápio semanal dos bares do Brasil continua igual. Há décadas. Segunda-feira, o que mesmo? Qual é o prato do dia? É Vila da Paulista. Terça-feira, e bife a rolê. Quarta-feira, aquela feijoada tradicional. Quinta-feira, o que é mesmo? Carne assada ou espaguete. Sexta-feira, peixe. Sábado, feijoada de novo. E esse cardápio se repete semanalmente há décadas, desde que eu cheguei aqui no Brasil. E lá em casa? Kimchi jjigae, doenjang jjigae,
disso, daquilo, não sei o que, tal. E esses pratos são repetidos toda semana. Mas por que você comeu essas refeições que você está vivo? Você está aqui hoje, no ano novo. Você devia agradecer a sua esposa. Você devia agradecer a sua mãe. E você devia agradecer a Deus, que lhe preparou todo dia a refeição, comida, alimento. Assim como o profeta Elias foi fortalecido, segundo o texto que nós lemos, ele foi fortalecido pela comida que Deus lhe preparou. E ele conseguiu andar 40 dias, 40 noites, até Monte de Horebe. Nas últimas décadas, foi aquele versículo, foi aquele mesmo sermão, foi aquele mesmo louvor, foi aquela mesma oração, em diante, do qual você se alimentou, que você chegou até hoje, aqui. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda fará em nossas vidas. Como minha mãe costumava me dizer quando eu estava gripado e acamado: filho, acorda, coma uma colherada de mingau, mesmo que não sinta vontade. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Coma, mesmo que você não sinta vontade. A primeira colherada, essa pequena colherada de obediência, já é suficiente para você restaurar seu paladar espiritual. Por isso eu gostaria de convidar cada irmão a repetir comigo. Vamos começar o ano novo com um grito de guerra. Repita comigo, por favor. Neste ano novo, com uma pequena colherada de obediência, provaremos da graça que Deus preparou para nós. Assim como nos últimos anos anteriores, Deus prepara para cada ano, para cada mês, para cada semana, para cada dia, refeição tão carinhosamente preparada para nós. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, sei que neste ano também o Senhor deve ter preparado muitas bênçãos para nós. E nós queremos prová-las, Senhor. Por isso que eu peço neste momento que o Santo Espírito nos ajude a restaurar nosso paladar, para ganhar novo apetite, para começar este ano, não com grandes promessas e resoluções, mas com pequenas porções de obediência. Um versículo a mais, uma oração a mais, um culto a mais, em espírito, em verdade. Por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e grande amor do nosso Deus Pai e comunhão do Santo Espírito estejam conosco durante todo o ano e para sempre. Amém.